sentar um pouquinho, você que está em casa, aqui na igreja também de Santa Terezinha, paróquia de Santa Terezinha. Ontem começamos a quaresma, hoje quinta-feira depois de cinzas. Período muito importante para a nossa conversão, principalmente esses dias, e que o mundo está perigando começar uma guerra mundial, com consequências imprevisíveis. Já com as atitudes, ações que estão tomando, a gasolina já subiu, né? E vai subir mais ainda, então sobe tudo. O Brasil já vai ter consequência da guerra, né? Uma semana de guerra e já terá consequência, ficar tudo mais caro, né? Os grandes deste mundo, como diz Nosso Senhor, vos tiranizam, são tiranos, todos os grandes. Evangelho de Lucas, né? Esse ano é dedicado a ele. É Lucas 9, 22 a 25. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece na nossa vida, no nosso coração, se a gente colocar em prática. Então o tempo aqui tem dois significados: o tempo que já aconteceu, o tempo histórico, quando Jesus falou aos discípulos, e hoje, cada momento que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece na nossa vida. Tem algum celular aberto aí que eu estou escutando aqui? Por favor, desligar, né? Na hora da missa eu quero celular ligado, não. Jesus está falando com os discípulos. São mais de 70, 12 apóstolos. E desses 12 escolheu 3 para estar com ele em momentos mais cruciais: Pedro, Tiago, João. Hoje, os discípulos. O que é que ele diz? O Filho do Homem deve sofrer muito. O Filho do Homem é ele. É o Filho do Homem de Daniel 7, 13 a 14. Significa Deus, aquele que está do lado do ancião de muitos dias. É uma figura escatológica. O Filho do Homem, que é ele, que é Jesus, deve sofrer muito. A primeira coisa que ele anuncia é o sofrimento, portanto. E se Jesus sofreu, aqueles que são discípulos dele, e ele está falando aos discípulos, somos nós, também devemos sofrer por causa dele. Não o sofrimento que você vai atrás, porque se você for atrás de algum sofrimento é coisa sua, não é de Deus. Mas se você está na graça de Deus e acontece alguma coisa na sua vida, aceite como sofrimento, associe a sua cruz. Mas eu repito, é diferente do sofrimento que nós vamos atrás. Muita coisa é a gente que vai atrás, né? Aí diz que foi Deus. Preste bem atenção. Se o sofrimento realmente vem de Deus ou é a gente que correu atrás. Aqui ele diz que deve sofrer muito, e sofreu muito. Rejeitado, caluniado, cuspido, enganado, traído, negado, e morreu na cruz. A pior morte na época era a morte de cruz. Hoje seria o quê? Cadeira elétrica, né? Mais ou menos. Condenação à morte. É o que aconteceu com o Nosso Senhor, né? Então ele deve sofrer muito, ser rejeitado, né? E Jesus foi rejeitado pelos anciãos, que eram depois se tornaram os sacerdotes, né, na Igreja Católica, os sumos sacerdotes, os maiores entre os judeus, entre os sacerdotes, e os doutores da lei, aqueles que conheciam toda a lei. Quer dizer, as autoridades judaicas condenaram Nosso Senhor. A condenação de Nosso Senhor foi uma condenação religiosa, não foi condenação política e social. Jesus não veio libertar politicamente, socialmente ninguém de nada. Ele veio perdoar os pecados e a condenação foi religiosa. Está lá em Levítico 24, 16, né? Maldito todo aquele que blasfemar o nome de Deus. Eles consideraram blasfêmia o fato de Jesus dizer que ele é o Filho do Homem. Então daí foi condenado à morte, pelo que está escrito em Levítico 24, 16. A condenação à morte de Nosso Senhor
foi fundada, baseada no livro do Levítico, capítulo 24, versículo 16. Então, rejeitado pelas autoridades da época, né, deve ser morto, morreu na sexta-feira santa, e ressuscitar no terceiro dia. 3 dias depois, na verdade no terceiro dia, ele ressuscita no domingo da Páscoa. Nós vamos viver todo esse mistério daqui a pouco. Daqui a pouco passa todos esses 40 dias, vem a Semana Santa, é bem rápido, e com a morte e ressurreição de Nosso Senhor. Depois disso, Jesus disse a todos. Primeiro ele diz, fala do sofrimento dele, que ele deve sofrer, né? E aconteceu. Depois fala por discípulos, e está falando para você e para mim. Se alguém quer me seguir, então se nós queremos seguir Jesus, o que é que nós devemos fazer para seguir Jesus? Segundo Lucas, está explicado. Renuncie a si mesmo. Você tem que se renunciar. Como é renunciar? Renunciar à sua vontade. Ah, mas eu quero fazer isso. Mas não pode. Pronto. É a coisa mais simples, né? E mais difícil. Porque nós somos cheios de vontade, né? Cada um de nós aqui tem uma ruma de vontade, né? Quer fazer isso, quer fazer aquilo. Não pode. O Evangelho está dizendo, eu tenho que me renunciar. Posso fazer o que eu quero, né? Hoje era para estar aqui cedo, mas eu estou com um problema no ombro, tive que ir para a fisioterapia. Renúncia, né? Gosto muito de estar aqui, sentado, marcado com a Tereza e escutando o ofício, né? Não posso, hoje não pude, né? Até passar o tratamento, fisioterapia, renúncia, né? E da fisioterapia vim para cá, né? Renúncia. Então a vida é cheia de renúncia. Não é a gente que escolhe, né? Primeira coisa então é renunciar a si mesmo. E é renunciar às vontades. Porque nós não temos só uma vontade não. A gente é cheio de vontade, né? Mas nós temos obrigações, principalmente na quaresma, de jejuar, orar, fazer penitência. Vamos fazer. Mesmo que doa um pouco, no final dá uma grande alegria para a gente. Tirar aquelas coisas que a gente mais gosta, né? Faça, escolha a sua penitência, 40 dias de penitência, fora o jejum e a abstinência de carne, toda sexta-feira. Então a primeira coisa é renunciar a si mesmo. Depois, tomar a cruz, pegar a cruz. Pegar a cruz significa exatamente isso, bote a cruz nos ombros e carregue, né? Com as suas imperfeições, com as suas provações, com tudo que o Senhor lhe apresentar. Desde que, preste bem atenção, essa cruz não foi você que criou. Exemplo de cruz que a gente cria. Pega uma moto aí, no meio da rua, dirige a 400 km por hora, cortando todo mundo, sofre um acidente. Foi Deus. Foi Deus não, foi você mesmo. Essa cruz aí não é de Deus não, é sua. Carregue para você que arranjou uma cruz a mais. Não é essa cruz que eu estou dizendo. Não é você se colocar a risco e dizer, foi Deus ou que Deus deixou acontecer. Foi você mesmo. Mas se você está seguindo a sua vida normal, na graça de Deus, orando, confessando, jejuando, e acontece um sofrimento, uma doença ou alguma coisa na família, aceite. Não depende de você, não foi você que criou aquilo. Isso é cruz. Ou alguma coisa interior, interna, que você tem, que você está lutando muito, né? E não conseguiu vencer, peça força, é a sua cruz. É essa cruz que nosso Senhor está falando. Não é uma cruz que a pessoa vai atrás, né? Mas é aquela que realmente Deus nos dá. E normalmente a cruz que Deus nos dá, a gente não quer carregar, que pensa que não tem força, e tem. Se você pedir a Deus força, você carrega. Então, primeira coisa, se renunciar. Segunda, pegar a cruz cada dia. Não é pegar a cruz um dia e o outro não querer mais não. Hoje está com vontade de carregar a cruz, carrega. Amanhã não quer mais. Não é isso não. Nosso Senhor está dizendo que tem que carregar a cruz todo dia. Então, se é todo dia, irmão, né? Quem tem vida de oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum,
sacrifício, sabe o que eu estou dizendo. Carregue todo dia a sua cruz. Porque mesmo que sinta, sofra, sente paz. É engraçado, a cruz de Nosso Senhor, ela traz paz. Muitas vezes tem dor, mas tem paz. A gente sente uma paz muito profunda, né? Depois, então, renunciar, carregar a cruz e só depois seguir Nosso Senhor. Então, irmão, se você não quer se renunciar, não siga Nosso Senhor, não. Não pode não, é proibido. Se você não quer carregar a cruz, não siga Nosso Senhor, não. A terceira etapa é seguir. Primeiro tem que se renunciar. Depois tem que carregar a cruz. Só então seguir Nosso Senhor. Certamente isso não é assim etapa uma atrás da outra, né? Porque na verdade é uma que leva a outra, né? O seguimento leva à renúncia, que leva à cruz, que leva ao seguimento, que leva à renúncia, que leva... É assim. É uma coisa assim, um levando ao outro, né? Mas o sinal de que realmente nós somos discípulos e estamos seguindo, é se a gente sente paz. Mesmo na dor, mesmo na cruz, tem que sentir a paz. E não uma paz qualquer, mas uma paz profunda, que vem de Nosso Senhor. Então, se alguém quer me seguir Jesus, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga. E Nosso Senhor continua. Por que eu tenho que fazer isso? Ele explica bem direitinho. Aqui tem todo um segmento, tem toda uma escola de oração. Porque quem quiser salvar a sua vida, vai perder. O mundo hoje está cheio de gente querendo salvar a própria vida. O que significa salvar a própria vida? Correr atrás do dinheiro, do poder, do prazer, disso, daquilo. É exatamente o contrário de se renunciar. É fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. É a Rússia invadir a Ucrânia porque ele quer poder. Pronto. O bichinho quer poder, ele invadiu e já matou um bocado de gente. E não tem quem faça nada com ele. Não tem por quê? Porque se os países invadirem, é a terceira guerra mundial. O destroço vai ser grande. Então, o problema de iniciar hoje uma guerra mundial, você pode se perguntar, por que os Estados Unidos não invadiu lá, tomou tudo? Porque vai ser, se ele invadir agora, é a terceira guerra mundial. E ninguém quer, né? Porque esses países grandes, eles têm armamento para destruir 2/3 da humanidade. Você imagina aí, né? A maior guerra até então foi a Segunda Guerra Mundial. Morreram 65 milhões de pessoas. É o que dizem mais ou menos. Essa terceira pode morrer 5 bilhões de pessoas. Fora a contaminação do ar, porque atômica, o átomo não se destrói. Ele fica aí no ar. Aí vai dar câncer, vai dar um bocado de doença. As crianças vão nascer todas aí com problemas muito sérios. E quem está vivo vai desejar morrer. De tanta... Vai contaminar a água, o solo. O ar, ele leva o átomo com ele, né? Então, você vê o problema que está acontecendo hoje no mundo. A Rússia sabia disso, né? Estão fazendo pressões econômicas para ver se ela recua. Porque se qualquer um desses países entrar na Ucrânia hoje, é a terceira guerra mundial. Preste bem atenção o perigo que nós estamos correndo. Perigo assim, eu falei ontem, porque esses homens aí, eles mandam aqui. Mas se eu estou na graça de Deus, e se eu morrer, né, nessa guerra aí, eu vou para o céu. Pronto. E eles vão para o inferno. Pronto, também. Né? Esse Putin e os outros lá, qualquer um deles aí, esses poderosos que mandam, eles vão ser responsáveis por todas as mortes. Se não se arrepender, vão para o inferno. Você vai ver. O que eu estou dizendo, se não vai acontecer. A maioria desses governantes aí que estão promovendo isso, eles vão para o inferno. A não ser que se arrependa. É difícil se arrepender. São muito orgulhosos, são muito cheios de si, isso, aquilo. Pode até ser que um ou outro se arrependa. Mas se não se arrepender, vai para o inferno. E se arrepender, vai pagar por toda a vida que tirou. Aonde? Num purgatório aí de milhões de anos, né?
se ele for para o purgatório. A tendência é que eles irem para o inferno mesmo. Então, hoje a tendência é cada um querendo salvar a sua vida, buscar só o que é para si, numa vida egoísta. É o que a maioria quer. Quem fizer isso está se perdendo, Nosso Senhor está dizendo. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Quem esquecer de si e perder a vida, entregar a vida a Cristo, por causa de Cristo, por causa do Evangelho, esse vai encontrar a vida. E mais uma vez eu digo, você sente, quando você está fazendo isso, você sente uma alegria muito grande dentro de você, uma paz interna, interior, que ninguém dá. Apesar da dor, apesar da doença, apesar disso, da fraqueza e tal, a paz que Deus dá é muito forte. Quem tem vida de oração, né? O maior fruto da paz, a paz vem principalmente pela confissão, infelizmente poucos se confessam hoje, e pela comunhão. O mundo não sabe a importância da comunhão. Se ontem o mundo todo se ajoelhasse, tivesse se ajoelhado e procurado a Deus e confessado o pecado, essa guerra tinha passado. E ela vai passar, se a humanidade se converter. Mas se não se converter, a guerra não vai passar. Ela vai continuar. E vai vir coisa pior. Então depende de nós, na verdade, acabar com essa guerra. Não depende dos Estados Unidos nem da Rússia, não. Depende de nós, da nossa conversão. Versículo 25. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro? De que adianta você ganhar todo o dinheiro do mundo? De que adianta esses oligarcas russos aí, com bilhões? É uma coisa tão absurda. Às vezes eles têm trilhões. Não dá nem para a gente pensar o que é 1 trilhão. É o que esse país tem. E às vezes é uma pessoa, né? Bilhão para ele é brincadeira. O cara ganhar 1 bilhão, isso de euros, né? Que é 6 bilhões de reais. Ganhar mais. Então, aí nosso Senhor pergunta: de que adianta ganhar tudo isso? Que adianta ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo? Que adianta ganhar o mundo inteiro se vai para o inferno? De que adianta, meu Deus? De que adianta fazer uma guerra se tu vai para o inferno? De que adianta? Qual é o proveito que tu vai tirar dessa riqueza, desse poder, desse prazer? Aí queimar no inferno. Vai ter um prazer, um poder aí por quantos anos? 10, 15, 20. A história mostra que todos os reinos foram destruídos. Nenhum reino ficou para sempre. Só a igreja, até hoje, né? Você estudou história geral? Primeiro vieram os egípcios. Tinha um reino enorme. Hoje o que é o Egito? Nada. Depois, ali perto do Egito, veio a Mesopotâmia, onde hoje é o Irã. O que é o Irã hoje? Nada. Depois do Irã veio a Macedônia, os gregos. O que é a Grécia hoje? Nada. Depois veio a Itália, Roma, paizinho hoje que não tem nenhum poder. Aí, depois da Itália, ficou uma coisa assim, os muçulmanos tomaram de conta. Aí, no Ocidente, veio a Espanha, Portugal. O que é a Espanha, Portugal hoje? Nada. A Inglaterra, nada. E depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos, né? Até a Segunda Guerra não eram os Estados Unidos o maior do Ocidente, não. Então, de 45, 50 para cá, é os Estados Unidos. Vai desaparecer um dia. Por quê? Porque a história mostra isso. Nenhum povo fica para sempre. Pode ser que seja destruído agora, na Terceira Mundial, né? Espero que não venha. Mas, se a gente não se converter, essa guerra não passará. E a primeira leitura do Deuteronômio 30, 15 a 20, ele fala de 2 caminhos. Esse caminho quem escolhe sou eu, o caminho da verdade e o caminho da mentira. O caminho de seguir a Deus ou o caminho de seguir os deuses. Sou eu que decido. A fraqueza de Deus, se é que eu posso falar assim, Deus é fraco, a fraqueza de Deus é a liberdade do homem. Deus não toca na liberdade humana.
A minha liberdade, a sua liberdade, Deus não toca. Ou seja, sou eu que decido. Ô, goela boa, se eu tivesse uma goela dessa. Sou eu que decido. Deus não se mete na minha vida, não. Ele pode me orientar, manda o anjo, né? Faça isso, faça aquilo, mas a decisão sou eu que tomo. Então, essa decisão da guerra são esses grandes aí que vão tomar a decisão. Tá certo? Mas não só em relação a eles, não, em relação à nossa vida. A decisão de ser salvo ou ser condenado, sou eu que tomo. Se eu seguir a Deus, é o que ele diz aqui nessa leitura. Se eu seguir a Deus, a lei de Deus, eu vou ser salvo. Se eu não seguir, eu vou ser condenado. Se eu seguir os ídolos, vou ser condenado. Mas Deus não é bom? É, mas Ele respeita a minha liberdade. Filho pródigo, que eu falei ontem, tinha tudo, largou, matou o pai, gastou, Deus deixou. E se você prestar atenção na história do filho pródigo, o pai não foi atrás do menino, não. O pai foi atrás do menino? Foi não, deixou. Você não quer ir, meu filho? Pega o seu dinheiro, pode ir. Sofreu, não é que o pai queria o mal, não, mas o menino não queria. Queria, então pronto, você não quer pecar? Quero, peque. A liberdade. Aí depois que pecou até se acabar, né? Virou um escravo, foi cuidar dos porcos, caiu em si e voltou. Aí o pai acolheu. Então o pai acolhe só quem voltar. Quem não voltar, vai para o inferno. Pronto. Quem não se arrepender, vai para o inferno. O inferno existe. Os padres falam muito pouco hoje, mas eu falo. Pois bem, quem está falando Deuteronômio, e a palavra Deuteronômio quer dizer Deutero quer dizer segunda, ou segundo. E nomos lei, é a segunda lei, é a repetição da lei, ou a lei posterior. O personagem principal é Deus, segundo é Moisés, que é o grande profeta e legislador do Antigo Testamento. Aqui no Deuteronômio, segunda lei, ou lei posterior, Moisés está falando para o povo, dizendo, falando em nome de Deus, vê que hoje eu te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça, ou seja, liberdade. É o povo que escolhe a vida e a felicidade ou a morte e a desgraça. Eu também, sou eu que escolho. Se obedeceres os preceitos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, seguindo seus caminhos, guardando seus mandamentos, suas leis e seus decretos, viverás e te multiplicarás. Ou seja, se eu guardar os mandamentos, terei a vida. Se não guardar, terei a morte. É simples. O Senhor Deus, teu Deus, te abençoará na terra em que vais entrar para possuí-la. Abençoar quem? Quem seguir o mandamento. Para nós não são mais os mandamentos, todas aquelas leis do Antigo Testamento. São 10 mandamentos só e 5 da igreja. 10 mandamentos da lei de Deus e 5 mandamentos da igreja. Que você já sabe quais são, então é só seguir. Se, porém, o teu coração se desviar e não quiseres escutar, e se deixando te levar pelo erro, pelo pecado, adorares deuses estranhos e os servires, eu vos anuncio hoje que certamente perecereis, morrereis. Pior pecado para o Antigo Testamento é a idolatria, para o Novo também. Quem idolatra não reconhece Jesus. É um pecado gravíssimo, né? Não vivereis muito tempo na terra onde ides entrar, depois de atravessar o Jordão para ocupá-la. Pronto, a lei é essa. Escolha. Quando Moisés falou isso para o povo, né? O povo, depois Moisés morreu e o povo continuou. E ele tinha dito bem claro, são 2 caminhos: o caminho da lei, que leva à vida, seguir a lei de Deus, e o caminho da morte, que é adorar outros deuses. Infelizmente, o povo escolheu adorar outros deuses. Esse povo aqui que ele está falando, né? Aí no ano 722, Israel do Norte foi para o exílio. Castigo de Deus? Não, consequência do pecado deles. Moisés tinha advertido. Moisés advertiu no ano mais ou menos 1300.
600 anos depois, o povo foi para o exílio. Israel do Norte. E no ano 586, 587, Israel do Sul, capital Jerusalém, foi para o exílio também. Não sei se vocês têm ideia do que é exílio, né? O exílio aconteceu porque outro povo, outro reino invadiu Israel, matou muita gente e levou eles como escravos para outra terra. É como hoje um outro país invadiu o Brasil e levar a gente para o lugar deles lá como escravo. Foi isso que aconteceu. Consequência do pecado de Israel. É a história da Bíblia. Você tem que ler a Bíblia toda para começar a entender. O povo não seguiu o que Moisés falou aqui. Não seguiu assim, de maneira geral. Um ou outro seguiu, mas o povo em si não seguiu. É como hoje, a humanidade de hoje não está seguindo mais a lei de Deus, né? E os estados modernos ou pós-modernos, chame como quiser, esses estados estão criando leis contra a lei de Nosso Senhor. Eu já falei várias vezes aqui essas leis, né? O divórcio, o aborto, a eutanásia, união civil de pessoas do mesmo sexo, tudo isso é contra a lei de Deus. Ideologia de gênero, legalização da droga, destruição da natureza, tudo isso. Hoje é a lei dos estados. Por isso que a guerra está aí. Aconteceu a mesma coisa na Bíblia. Quando os povos se colocaram contra Deus, a guerra veio, a morte veio, a doença veio. O que eu estou falando aqui não é nenhuma profecia, é olhando a Bíblia mesmo. Vai acontecer, já está acontecendo e vai piorar. Por quê? Porque a humanidade não se converte. Simples. Mas, ao menos nós que somos católicos, cristãos, vamos tentar ao menos nós nos converter, né? Porque cada um que se converte é um bem maior que acontece, né? E cada um que não se converte é um mal. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.